Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a Ele estejamos todos prontos a levantar toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós encerramos no domingo passado, meus irmãos, aquela série de estudos que fizemos aqui pela manhã sobre o profeta Elias. E hoje nós vamos estudar sobre a parábola do semeador, conforme registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 1. Permita-me já antecipar aqui que no próximo domingo, pela manhã, nós iniciaremos uma nova série de mensagens no Evangelho de João. Será uma oportunidade, meus irmãos, ímpar, singular, para, além de sermos edificados, também pregarmos o Evangelho. Então, eu queria mais uma vez incentivar os irmãos, não só a participarem. Domingo que vem, com a graça de Deus, estaremos já aqui, nos reunindo fisicamente. Mas, irmãos, nós pretendemos agora transmitir, até Jesus voltar, todas as nossas atividades. Então, próximo domingo nós vamos transmitir também, tanto na parte da manhã como na parte da noite, a escola dominical, o culto à noite. Então eu quero incentivar você a fazer essa propaganda, a divulgar. Próximo domingo nós iniciaremos várias mensagens no Evangelho de João, um evangelho muito rico que fala a respeito do propósito da vinda de Cristo, da razão dele ter vindo, do Cristo que se encarnou e deu a sua vida por nós. O mundo precisa ouvir essa mensagem. Nós precisamos reafirmar, pregar o Evangelho. Então, no próximo domingo, nós iniciaremos essa nova série de mensagens aqui pela manhã. Transmitida, obviamente, mas também fisicamente. Hoje nos compete estudar o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, que diz assim. Eu vou ler a partir do verso 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se para a praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu um semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza
e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, nós pedimos, clamamos a iluminação do Senhor para a nossa vida nesse momento. Fala conosco e nos ensina, ó Deus, através da Tua palavra. É a oração que nós a Ti fazemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, historicamente, e a gente poderia inclusive fazer um recorte histórico da época de Jesus, da sua vida e principalmente e especialmente depois da sua ascensão, a descida do Espírito Santo, depois de Pentecostes, a igreja ali no primeiro século. Historicamente, o crescimento da igreja sempre esteve associado à pregação do Evangelho, sempre esteve associado ao trabalho do semeador, sempre esteve associada à semeadura. Veja que o Senhor Jesus ele tinha como prática a ensinar através das parábolas. O texto diz isso. Ele estava lá à beira-mar, não é? Diz o texto que ele entrou no barco, assentou-se naquele barco, afastou-se um pouco da orla, da praia, não é? Todo o povo estava ali ouvindo o seu ensino. O texto, inclusive, usa aqui a expressão, o seu doutrinamento, né? Ele ensinava muitas coisas, mas os ensinava através das parábolas ou através de parábolas. A explicação de por que ele fazia isso está muito bem posta aí do verso 10, verso 11, verso 12, não é? Esses 3 versículos mostram a razão pela qual o Senhor Jesus utilizava-se muito desse recurso para doutrinar, para ensinar. A parábola, ela não é necessariamente uma história que aconteceu verdadeiramente, uma realidade, mas ela usa exemplos, usa metáforas, usa situações da vida para transmitir uma mensagem, como é especificamente aqui o caso. Essa é uma parábola muito interessante de ser observada, porque ela traz consigo já a explicação. As outras parábolas a gente tem que estudar, tem que meditar, tem que fazer exegese, tem que fazer a hermenêutica do texto, tem que compreender o que significa cada parte, cada pessoa envolvida, cada situação envolvida. No caso dessa parábola especificamente, nós temos aqui já posto a explicação, até porque quando o Senhor Jesus ele traz os motivos pelos quais ele usa a parábola, ele também é inquirido, ele também é questionado pelos discípulos, não é? Os apóstolos e outros discípulos que ali estavam próximos a ele, percebendo que eles não estavam compreendendo aquilo que ele acabara de ensinar, perguntam, né? Vocês sabem o que é que significa isso? Vocês entendem esta parábola? Me parece que eles não estavam entendendo, compreendendo muito bem. E aí ele então explica, não é? O que é a semente, quem é o semeador, a terra, onde é depositada a semente. E aí nós temos aqui a figura daquele que leva o Evangelho, a semente como sendo a palavra de Deus, a terra como sendo o coração daqueles que vão ouvir, o coração dos ouvintes, daqueles que estarão sendo acessados ou semeados por esta palavra, por esta semente, que nós chamamos de palavra de Deus, que o próprio Evangelho aqui chama de palavra de Deus. E ao longo da história, retomo essa minha afirmação da igreja cristã, o crescimento dessa igreja, a expansão dessa igreja sempre esteve, meus amados irmãos, associados a essa semeadura, a essa pregação do Evangelho, né? A esse entendimento dos membros da igreja de Cristo visível, dos verdadeiros cristãos, que eles são semeadores.
Mas como atingir esses corações? Vamos tentar, no decorrer da nossa fala nesta manhã, explorar um pouco a respeito de como atingir os corações nos dias de hoje, em pleno século XXI. Antes, porém, vamos destacar aqui alguns pontos com relação à nossa vida cristã, com relação ao que o Senhor Jesus nos ensina aqui nesta parábola, pontos que com certeza são imprescindíveis, pontos que com certeza são importantes na nossa caminhada cristã. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, eu faço em pergunta junto já com a sua respectiva resposta. Do ponto de vista dessa parábola, a nossa relação com o reino de Deus, com a igreja de Cristo, eu pergunto quem nós somos. E a resposta a essa pergunta é: nós somos semeadores. Quem nós somos? Somos semeadores. No corpo de Cristo, temos essa função. Essa é uma função que perpassa sobre a vida de todos os cristãos. Todos nós somos semeadores. Quem é você enquanto cristão? Você é um semeador. Veja que coisa interessante, meus amados irmãos. A palavra do Senhor, ela usa muitas figuras ou metáforas para designar o cristão, para falar a respeito de quem é o cristão dentro do corpo de Cristo. Nós somos mordomos, nós somos dispenseiros, nós somos soldados, nós somos servos, e aí a gente poderia dar e trazer aqui uma gama de metáforas apresentadas na palavra que designam, né, que trazem características ao cristão. Interessante que cada uma dessas afirmações elas carregam consigo um aspecto da vida cristã. Elas carregam consigo uma característica da vida cristã. A designação aqui, a comparação aqui, a metáfora aqui apresentada é com o semeador. E essa é com certeza uma delas. Eu diria uma das mais interessantes de serem percebidas, porque, meus amados irmãos, essa característica do semeador, ela está intimamente ligada, como eu já falei, ao crescimento da igreja, à expansão do reino de Cristo. Essa característica do semeador, ela está intimamente ligada também à obediência a Deus em compreendermos como servos, como homens, mulheres, seguidores de Cristo, obedientes ao Mestre, que uma das nossas funções enquanto igreja, uma das nossas funções enquanto corpo de Cristo, a missão da igreja, né? A missão que Deus estabeleceu para a igreja é pregar o Evangelho, é semear. Então, enquanto participantes dessa igreja, todos nós somos semeadores. Quem somos nós? Nós somos semeadores. E o texto é claro, apresentando-nos essa figura, apresentando-nos esta metáfora aqui, o cristão agora não como mordomo, o cristão agora não como apenas um servo, o cristão não como um bom soldado de Cristo, o cristão não como um desportista, um corredor em busca de um prêmio, mas um cristão como sendo aquele que semeia, o cristão como sendo um semeador. A relação do semeador com a terra é a relação de trabalho, é a relação do serviço, é a relação que está intimamente ligada. E na perspectiva da igreja, meus amados irmãos, e da história da igreja de Cristo, nós vamos perceber que quando homens e mulheres se dedicaram firmemente ao propósito de semear, a igreja com certeza cresceu, a igreja com certeza atingiu outras vidas, outros corações. Porque, meus amados irmãos, a semeadura ela é fundamental. Então veja, alguns questionamentos, algumas perguntas, né, para uma aplicação mais prática desta verdade precisa ser colocada diante de nós. Na nossa relação com a igreja de Cristo, o que é que nós enxergamos nesse aspecto aqui apresentado? Deixa eu reformular minha pergunta. Você
Na sua relação com a igreja, você se enxerga como um semeador? Você se enxerga como alguém que tem a responsabilidade de pregar o Evangelho? Você se enxerga como alguém que está ali para cumprir a sua missão ou cumprir a missão que Deus determinou e delegou a cada um de nós? Veja, meus amados irmãos, nos dias em que vivemos, as relações, né, entre os cristãos, ou a relação entre o cristão e a igreja tem sido deturpada, tem sido distorcida. Eu tenho, vez por outra, abordado esse tema e falado sobre isso nos nossos encontros aqui na igreja. Quantas e quantas vezes é extremamente perceptível que muitas pessoas se achegam a uma igreja, por exemplo, fazem parte da igreja visível de Cristo com o propósito de serem servidas, com o propósito de apenas serem abençoadas, com o propósito apenas de receberem algumas coisas, ou algumas bênçãos, ou algumas dádivas, sejam elas espirituais, sejam elas materiais. Veja que coisa interessante, nós não nos colocamos como servo, nós não nos colocamos como alguém que está ali para somar, de alguém que está ali para fazer com que aquele corpo cresça, prospere, seja edificado, tanto na perspectiva do fortalecimento, como na perspectiva da expansão. Eu imagino e penso, cá com os meus botões, se os primeiros cristãos, se os apóstolos tivessem a prática que muitos de nós temos hoje, de ficarmos em casa, de não nos envolvermos com o trabalho, de não pregarmos o Evangelho, de discutirmos sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis, mas com medo de falar do amor de Cristo, com medo de falar que Cristo morreu por nós, com medo muitas vezes de falar que Cristo deu a sua vida por nós e sem Cristo os homens estão fadados e condenados ao inferno. Como tem sido a nossa postura com relação a essa perspectiva apresentada aqui na palavra do Senhor. Nós, meus amados irmãos, somos semeadores. Quem é o cristão? O cristão é um semeador. E na nossa relação com a terra descrita aqui, o coração das pessoas, na nossa relação com o mundo, na nossa relação com os nossos amigos, na nossa relação com os nossos familiares, na nossa relação com as pessoas próximas ou distantes, não importa, nós precisamos sempre ter na nossa mente a perspectiva de que nós somos semeadores. Nós temos algo a oferecer, nós temos um trabalho a cumprir, nós temos um papel a realizar. Quem é o cristão? Nas palavras aqui descritas dessa palavra, o cristão é um semeador. Quem é você no corpo de Cristo? Dentre outras qualidades, dentre outras funções, dentre outras características, você é um semeador. Mas eu continuo pensando nesse tema e é importante que a gente compreenda e passe da teoria para a prática. A pergunta, quem somos nós? Somos semeadores. Ótimo, mas enquanto semeadores, o que é que nós fazemos? A resposta é óbvia. Até a criança menorzinha em idade aí vai saber responder e chegar à conclusão. Se nós somos semeadores, o que é que nós fazemos? Nós semeamos. Interessante que essa é uma resposta tão óbvia, mas tão óbvia, que causa-nos espanto a constatação que, apesar de ser uma resposta óbvia, muitas e muitas vezes nós não enxergamos essa realidade na prática. O que eu estou querendo dizer com isso, meus amados irmãos? Eu estou dizendo que às vezes nós temos uma teoria, nós temos o conhecimento, nós temos a doutrina, nós sabemos que somos semeadores. Mas não basta saber que eu sou um semeador, não basta compreender que eu sou um semeador. Eu preciso agir, eu preciso sair da teoria para a prática. Existem algumas pessoas que são excelentes na teoria.
dão uma aula maravilhosa, dão uma aula perfeita, conhecem os pensadores, conhecem os detalhes daquilo que está ensinando, falam a respeito de tudo, são capazes até, com muita propriedade teórica, de nos exortar, de mostrar as verdades. Mas é necessário compreender que o verdadeiro semeador não é aquele que sabe como vai arar a terra. Você imagina, eu preciso semear, eu vou fazer um curso para aprender a semear. Som, teste. Ok, meus irmãos, nós tivemos um probleminha, caiu aqui a transmissão, depois o som também caiu. Eu não sei até que ponto você me ouviu, mas eu vou retomar desse segundo ponto que nós estamos tratando aqui. Primeiro ponto, a pergunta e a resposta clara, não é? Quem nós somos nessa perspectiva apresentada pela parábola? Resposta, nós somos semeadores. A segunda pergunta e o segundo ponto, o que nós fazemos? Resposta óbvia, se somos semeadores, nós semeamos. Mas eu estou abordando aqui justamente essa distensão que existe na realidade, na vida real da igreja, entre a teoria e a prática. Jesus está ensinando a respeito desta realidade do reino, da igreja cristã, dizendo que todos nós somos semeadores, que os cristãos devem semear, que os cristãos são semeadores. Ele fala que a semente a ser semeada é a palavra de Deus. Ele fala a respeito do campo a ser semeado, é o coração, ou são os corações dos ouvintes, das pessoas.
Mas alguns não compreendem a necessidade de sair da teoria para a prática. E eu falava, imagine hipoteticamente a seguinte situação. O Senhor Jesus aqui, em cima desse barco, diz o texto, afastado um pouco da beira da praia, não é, da beira-mar, da orla, ensinando, falando e comunicando as verdades do reino àquelas pessoas, e aí aquelas pessoas então compreendem que elas são semeadoras. E aí elas então vão estudar como ser um semeador. E aí nós vamos estudar sobre toda a teoria da semeadura, as melhores técnicas para arar a terra, a profundidade da semente no solo, o que é que nós precisamos fazer, que hora do dia é a mais apropriada para isso, quantas vezes eu tenho que fazer e tal. Eu sequer conheço, não é, a respeito das técnicas. Me parece que para cada semente há uma técnica diferente, para cada cultura há uma técnica diferente. Mas imagine alguém que é extremamente teórico. Você, dono de uma terra, fez um curso fantástico, uma preparação fantástica a respeito de como cuidar daquilo. Parêntese, não interprete a minha fala como sendo uma crítica a quem estuda e a quem procura se preparar. Esse não é o ponto abordado. O ponto abordado é aqueles que buscam a teoria, conhecem a teoria, buscam o conhecimento, compreendem as realidades teóricas da situação na qual está inserido. A situação do cara que tem uma terra, estudou, sabe como fazer tudo, ele sabe como fazer o manejo, ele sabe como preparar a terra, ele sabe como plantar semente, ele sabe as técnicas mais modernas, ele fez especialização para usar, sei lá, a irrigação de gotejamento, para usar softwares os mais avançados possíveis, para fazer tudo perfeito. O grande problema é, eu estou encharcado de conhecimento, eu tenho todos os cursos, eu tenho todas as teorias, eu tenho todas as especializações, mas me falta fazer aquilo que o verso 3 diz. O verso 3 diz assim: eis que saiu o semeador a semear. O ato de sair é o ato que mostra aqui a prática. É o momento em que eu vou botar o conhecimento que eu adquiri, que eu vou colocar a especialização que eu fiz em prática. Do que adianta você fazer um curso de corte e costura e não costurar? Você fazer um curso em qualquer área do conhecimento e não praticar? Nós sabemos, inclusive, que nós vamos nos esquecer daquilo que nós fizemos. Nós sabemos, inclusive, que vamos ficar para trás nesse sentido. Vamos ficar obsoletos, porque técnicas novas vão acontecendo. Nós sabemos, inclusive, que muitas coisas nós aprendemos na prática. É por isso que, às vezes, o agricultor, sem muito conhecimento, sem muita técnica, consegue produzir muito mais do que aquele que está cheio de técnica, mas simplesmente não semeia, mas simplesmente não faz nada, mas simplesmente não sai. Então, o que é que nós fazemos? Nós semeamos. Meus amados irmãos, essa realidade nos aponta para uma questão que é de suma importância na nossa experiência cristã. Ela nos ensina que não existe cristianismo sem prática. Não existe, por exemplo, a ideia da ortodoxia sem a ortopraxia. Não existe a ideia de estar encharcado de teologia e de doutrina, mas não agir, não fazer, não semear. Eu sou um semeador não porque eu tenho o conhecimento que sou semeador. Eu sou um semeador não porque eu fiz uma especialização em ser semeador. Eu sou semeador porque eu pratico a arte da semeadura. Eu sou semeador enquanto eu agir como tal. Eu não posso conceber, a palavra de Deus não concebe a ideia de um cristianismo sem prática, de um cristianismo sem vida, em todas e quaisquer áreas que possamos citar aqui. Eu estou falando especificamente nessa, da semeadura da palavra, da evangelização, da pregação do evangelho, do levar a boa semente do evangelho às vidas e aos corações das pessoas. É preciso sair.
Obviamente que essa expressão sair, ela traz consigo algumas ideias, alguns pensamentos, alguns arrazoados. Sair, muitas vezes, vai, meus amados irmãos, significar deixar nossa zona de conforto para trás. Deixar aquele momento que para nós é um momento de tranquilidade. Sair talvez signifique enfrentar os problemas, as dificuldades, enfrentar os perigos da vida. O problema é que quem tem posto a mão do arado não pode olhar para trás. Sair pode significar tantas coisas. Sair pode significar você mudar o foco e o rumo da sua vida materialista. Os sonhos de infância, os sonhos de adolescência, os desejos de adolescência. Tudo aquilo que talvez você tenha depositado a sua esperança, tudo aquilo que talvez seja alvo do seu sonho, da sua expectativa de futuro, talvez sair signifique a renúncia de tudo isso. Daí, muitas vezes, enxergamos essa realidade. As pessoas não estão dispostas a sair porque nós não queremos largar essas coisas. Nós não queremos deixar a zona de conforto, nós não queremos enfrentar os perigos da vida, nós não queremos perder esse foco materialista que nós elegemos como sendo a razão e o alvo da nossa vida. E aí nos tornamos bons em teoria, nos tornamos bons no conhecimento e somos péssimos na prática. Essa é uma distorção que precisa ser imediatamente corrigida. Mas pastor, é tão difícil. É difícil. Eu não tenho a menor sombra de dúvida das dificuldades que nós enfrentamos no nosso caminho. Na verdade, o próprio texto fala aqui das dificuldades que esse semeador encontrou, hipoteticamente, né, dentro da perspectiva da parábola, parabolicamente, não sei se existe essa palavra. O texto diz que ele lança a semente à beira do caminho. Aquela semente não prosperou, vieram as aves e a comeram. Outra ele lança no solo rochoso, a terra era pouca, ela nasceu, né? É o famoso fogo de palha, né? Germinou, mas não tinha profundidade. Verso 6 diz que o sol queimou, ela não tinha raiz, secou-se. A outra ele lança entre os espinhos cresceram, sufocaram, não deu fruto. A outra, enfim, caiu na boa terra, lembrando que essa boa terra é o coração daqueles que escutam essa palavra. E esse germinou, e essa produziu. Veja, meus amados irmãos, eu queria que você pensasse da seguinte maneira agora. Se hoje nós somos semeadores, nós também um dia fomos terra semeada pela palavra de Deus. Nós podemos aqui nessa parábola nos colocar no lugar daquele que vai pregar o Evangelho, daquele que vai anunciar as boas novas do Evangelho. Nós podemos aqui nessa parábola nos colocar no lugar daqueles que estão sendo semeados. Nessas 4 categorias possíveis de solo a ser semeado pela palavra de Deus. Se eu produzo, veja, dos 4 tipos de solo, apenas um produziu. O verso 8 diz, né? Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. A informação aqui, meus amados irmãos, é que houve produção, é que houve multiplicação, é que mais sementes foram geradas, né? A produção aconteceu, de a cada 30 vingaram, 60, 100 por um. Veja, é uma produção exponencial, multiplicando-se de forma maravilhosa. Com qual dessas 4 categorias aqui você se identificaria? Todos nós iríamos dizer, não, eu não sou a primeira.
né? Aquela da beira do caminho, que vieram as aves e logo a comeram, né? Até porque na explicação dessa primeira categoria, o Senhor Jesus disse que logo veio Satanás. Essa ave aí, ela é interpretada como Satanás, aquele que vem para destruir, para roubar, para aniquilar, não é? Ah, não, eu não sou a segunda, o grupo de pessoas também, né? Aquele lá do solo rochoso que ouviu a palavra, recebeu a palavra com alegria, se empolgou com aquela palavra, mas não tem raiz, não é? É fraco de raiz, é fraco de substância lá no solo. E da mesma forma que cresceu rapidamente, que se empolgou rapidamente, também deixou de fazer o que deveria fazer, também murchou rapidamente. Diante das angústias, das perseguições, não é? Diante das dificuldades. O outro, aquele que foi lançado entre os espinhos, ouviu a palavra. Os espinhos aqui, meus amados irmãos, representam os cuidados desse mundo, a fascinação pelas riquezas, as ambições, esses planos materialistas que nós fazemos. Não, pastor, eu também não pertenço a essa categoria de pessoas. Com certeza todos nós vamos nos autoclassificar na quarta categoria de pessoas. Não, eu sou o solo bom, o solo que ouviu a palavra, que foi semeada pela palavra, que se converteu, que entregou a sua vida a Cristo. Meus amados irmãos, eu queria chamar a sua atenção para um critério, que você avaliasse nesse instante a sua vida, para que você consiga se inserir na categoria correta que você precisa se inserir. Um dos critérios, e talvez o mais interessante para avaliarmos isso, é a grande característica daqueles que são chamados aqui de boa terra. Qual é a grande característica, ou uma das grandes características desse segmento aqui, da boa terra, daqueles que foram semeados? O texto diz que eles ouviram a palavra, eles receberam a palavra, ou seja, houve de fato conversão, houve de fato transformação. A palavra produziu mudança de vida. Mas, meus amados irmãos, essa mudança não é teórica. A grande característica aqui apresentada é: eles frutificaram, eles produziram. Você frutifica para Deus? Você produz para Deus? Você, na prática, é um semeador? Você tem gerado outras plantas, outras, pessoas têm entregado a vida a Cristo através da sua pregação, através da ação de semeadura realizada por você. Você é alguém que se envolve no corpo de Cristo. Você é alguém que trabalha em prol do reino de Deus. Você é alguém que está agindo de forma prática, saindo a semear, saindo com todos os significados que essa palavra possa carregar consigo. Se você tem realizado isso, você tem sido bênção no reino de Deus. Através da sua vida, a produção tem aumentado. Através da semeadura realizada por você, outras pessoas têm se rendido a Cristo. O Evangelho tem transformado essas pessoas. É isso que tem acontecido na sua vida? Esta é a realidade que você pode dizer? Quantas pessoas você trouxe a Cristo esse ano, o ano passado, nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos? Você tem sido alguém militante da pregação do Evangelho? Meus amados irmãos, se a todos esses questionamentos a nossa resposta for negativa, sinto informar, você não faz parte desse quarto grupo. Talvez você faça parte do terceiro, preocupado demais com as riquezas, com as ambições dessa vida, correndo atrás do trabalho, disso, daquilo outro, dedicando toda a sua vida a esta realidade. Talvez você faça parte do segundo grupo ou do primeiro grupo. Talvez você seja alguém sem profundidade, sem raiz.
Diante da primeira dificuldade, você fraqueja. Diante da primeira dificuldade, você renuncia. Diante da primeira dificuldade, você nega a verdade de Deus. Eu disse que, ao longo da história da igreja cristã, o crescimento dessa igreja estava intimamente ligado à ação da semeadura. Eu fico imaginando se os primeiros cristãos, os apóstolos, por exemplo, decidissem agir como nós agimos. Ficar em casa, não se envolver com nada, não pregar o evangelho, talvez apenas se envolver com questões políticas ou de outra ordem, de outra natureza. Eu fico imaginando se eles pensassem apenas nas suas carreiras, se o apóstolo Paulo, por exemplo, pensasse apenas na sua carreira. Ele tinha futuro, como nós costumamos dizer, entre os fariseus. Estudado, uma boa escola, um bom mestre, os pés de Gamaliel, alguém que já gozava de uma certa influência na sociedade que vivia. Eu fico imaginando se ele não tivesse sido atingido pela palavra do Evangelho, se no seu coração também não fosse produzida a salvação, se ele não tivesse tido a experiência com Cristo, se ele não se dispusesse a sair a semear. Como a mensagem chegaria em Éfeso, na região da Galácia, na cidade de Corinto, como o Evangelho se expandiria. O pai da igreja disse que o sangue dos mártires, daqueles que deram a sua vida pelo Evangelho, é a semente sobre a qual a igreja cristã floresceu e cresceu. Muitos homens e mulheres deram a sua vida pelo Evangelho, porque o trabalho de semear não é um trabalho tão, vamos dizer assim, tão manso como às vezes nós imaginamos. É um trabalho que dá trabalho. É um trabalho que exige, vai exigir de nós renúncias. Mas você está disposto a fazer isso? Meus amados irmãos, quem nós somos? Somos semeadores. O que nós fazemos? Nós semeamos. E o que é que nós semeamos? Só existe uma semente a ser semeada: o Evangelho, a palavra. Essa é a explicação dessa parábola, no que tange aquilo que é a semente. Muitas são as ideologias que existem no mundo. Muitos são os tipos de semente que existem por aí. Mas apenas uma é capaz de transformar o homem. Apenas uma é capaz de mudar a realidade humana. A palavra de Deus. As boas novas do Evangelho. A salvação. Quantas e quantas pessoas andam como cegos nesse mundo. Não sabem de onde vieram, para onde vão, perdidas, esperando, necessitando que eu e você possamos falar-lhes a respeito da salvação em Cristo Jesus. O que é que nós somos? Nós somos semeadores. O que é que nós fazemos? Nós semeamos, nós saímos, né? Nós fazemos a transposição da teoria para a prática. E o que é que nós fazemos? O que é que nós semeamos? Nós semeamos o Evangelho. Como atingir, eu volto à pergunta lá do início, os corações em pleno século XXI? Meus amados irmãos, Deus é tão maravilhoso. Nós estamos vivendo num momento complexo no mundo, na nossa nação também. Pandemia, doença, restrições, tentativas, não é, de restringir cada vez mais a liberdade, ataques violentos ao cristianismo. Não são poucas as pessoas que têm desejado a morte dos cristãos. Na realidade, estamos vendo a reedição do que aconteceu lá nos primeiros séculos e em outras épocas da humanidade, e que continua acontecendo em muitos países.
aqueles que são filhos das trevas, aqueles que são manipulados por forças satânicas nessa guerra espiritual que travamos, eles vão querer aniquilar o Evangelho. Eles vão querer destruir de qualquer forma a igreja. Mas a igreja de Cristo tem uma característica fantástica. Quanto mais ela sofre, quanto mais ela apanha, mais ela cresce. Mas ela cresce porque homens e mulheres compreendem, entendem que são semeadores. Mesmo na iminência de morrer, mesmo na iminência de sofrer, os primeiros cristãos continuavam pregando o Evangelho. 2 dos apóstolos de Cristo foram açoitados, apanharam, presos, com a ordem clara: parem de semear. Nós não queremos que vocês falem mais a respeito de Cristo, da ressurreição, nada disso. Vocês precisam parar de semear. O que é que esses servos de Deus disseram? Antes importa obedecer a Deus ou obedecer aos homens. O problema não é quando governantes maus nos impedem de pregar. Nós sempre vamos arrumar um jeito e continuar pregando. O problema é quando os semeadores deixam de semear, deixam de sair para semear. Como atingir os corações em pleno século XXI? Você pode fazer isso nas suas relações de amizade. Você pode fazer isso dentro da sua família, sendo uma voz que prega o Evangelho, que prega a verdade. E eu finalizo falando de um campo fantástico que Deus nos deu. Como eu falava, dias difíceis, dias de restrição. A igreja fisicamente sendo proibida de se reunir em muitos lugares. Mas ao mesmo tempo que muitos tentam calar a igreja no aspecto físico, Deus abre as portas da internet, por exemplo, para que possamos divulgar o Evangelho. Quando nós abrimos, meus irmãos, as nossas redes sociais no domingo, eu diria que nós nunca ouvimos tanto falar a respeito do Evangelho nas redes, na rede mundial, vamos dizer assim, como nos dias de hoje. Fale de Cristo, semeie. Existe a lei da semeadura, meus irmãos, que nos ensina que nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos. Vamos falar do amor, vamos falar de Cristo. As perseguições existem e vão existir. Veja, aqui já no nosso chat, o resquício dessa perseguição, comprovando tudo que eu estou falando. Se é brincadeira ou não, não sei. Mas, Jonas, o que eu posso dizer para você é que você precisa entregar a sua vida a Cristo. Só nele existe salvação. Essa é a mensagem que nós pregamos. A mensagem do amor, a mensagem da transformação, a mensagem que nos ensina que Cristo morreu por nós, entregou a sua vida por nós, deu a sua vida por nós. Eu não estou disposto a entrar em querelas, seja o assunto que for, mas enquanto igreja, eu estou disposto, se preciso for, enfrentando até as bombas, né? Ou qualquer outra realidade, como fizeram os primeiros cristãos, para pregar a verdade do Evangelho. É por isso que o Senhor Jesus traz um ensinamento fantástico para todos nós. Ao ser pendurado na cruz, no madeiro, açoitado, vilipendiado, fruto do discurso de ódio dos intolerantes religiosos, discurso esse que continua se repetindo e repercutindo até os dias de hoje. Ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa é a mensagem do Evangelho. O que é que nós somos, meus irmãos? Nós somos semeadores. O que é que o semeador faz? Ele sai da teoria para a prática, ele semeia.
o que é que nós semeamos? Nós semeamos a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.